Olá pessoal, então vamos iniciar essa aula, videoaula sobre René Descartes, francês, né, que é um dos pais da filosofia moderna, a um grupo de filósofos que pertencem à corrente racionalista e lhe imputam esse título como pai da filosofia moderna para o racionalismo. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos uma outra corrente, a corrente empirista, que reconhece Francis Bacon como o pai da filosofia moderna. Bom, em todo caso, René Descartes ele é muito importante porque, assim como Copérnico fez uma revolução copernicana do ponto de vista da ciência dos astros e da leitura dos céus, Descartes fará uma revolução cartesiana a respeito da epistemologia a partir das suas obras, sobretudo o discurso do método, discurso de la méthode, e as meditações metafísicas, les méditations métaphysiques. Nessa aula de hoje, eu quero abordar um pouco sobre esse livro, a primeira publicação. Não é o primeiro escrito, porque ele teria muitas cartas que não teriam sido publicadas, sendo o discurso do método a sua primeira publicação. E numa próxima oportunidade, de repente quinta-feira, a gente pode abordar um pouco sobre as meditações metafísicas. Também não quero fazer um vídeo longo, né? Espero que a leitura seja mais agradável, né? O texto, o discurso do método e também materiais de apoio estarão lá no Google Classroom. O que significa esse tratado, né? O discurso do método? Ele é a introdução de uma obra muito maior, que seria aquilo que Descartes chama da nova ciência, um projeto para a ciência, ou a árvore da nova ciência, que teria como raiz a metafísica. Daí nós veremos algumas questões, sobretudo na quinta-feira, sobre as meditações metafísicas, a existência do eu, né, o cogito, a existência de Deus. E a raiz, então, da árvore seria a metafísica, com seus princípios universais, que assume um tronco, ou sustenta esse tronco, que é o mundo da mecânica, ou seria o mundo da física, das leis e princípios embasados da metafísica, mas pertencentes à realidade material. E, a partir dessa mecânica, temos as ciências práticas. São elas, sobretudo, a medicina, a moral e toda forma de ciência que nós encontramos dentro do universo, né, de uma universidade, de uma casa da ciência. Em si, o Descartes ele não vai aprofundar muito essa questão da árvore. Ele vai lançar essa visão, né, da ciência primeira, a metafísica como raiz, a física e depois as ciências práticas como a estrutura da ciência universal.
que ele chama de Mathesis Universalis. As matemáticas teóricas, o conhecimento da verdade, a clarividência de uma matemática universal. Esse é o projeto da Árvore da Ciência. Então, Mathesis Universalis, matemática universal, todo o conhecimento possível se basearia a partir de um discurso, de um método que seria universal, não mais aleatório, como nós vimos entre os pensadores renascentistas. Mas todo novo cientista, pesquisador, seja matemático, metafísico, ética, moral, deveria assumir alguns princípios, deveria assumir algumas regras para realizar a sua ciência. Por isso, ele escreve uma introdução, né, de uma obra que seria uma trilogia, uma obra magna sobre a Dioptrique, que seriam questões ligadas à física óptica, les météores ou os meteoros, os astros, e a geometria. Vocês vão encontrar isso no slide 9, que eu estou enviando para vocês no PowerPoint. A capa dessa obra. E toda essa obra, ela é prefaciada com um discurso sobre o método, que é o que nós vamos abordar agora. Então tem assim, essa obra que se tornou a mais famosa, mais reconhecida de Descartes, e que vai fundamentar o subjetivismo e o racionalismo moderno, a Mathesis Universalis, ou a ciência universal, da matemática universal, é apenas uma introdução. Mas é uma introdução a ser seguida com regras e com certo rigor, né? Descartes será conhecido justamente pelo seu rigor. Por isso ele é conhecido como filósofo do método. Cabe aqui ressaltar que a partir de 1600, né, nós temos Descartes em 1630, com suas publicações, né, 1635, 1640, nós temos aqui todo esse movimento do Renascimento, claro, com sua grandeza, mas ainda preso ao misticismo, à magia natural, né? Nós podemos citar a questão do Pico della Mirandola, o próprio Giordano Bruno. Nós temos a escolástica, o neoplatonismo, neo-aristotelismo. E aí surgem nomes como Copérnico, como Galileu, né? Entre outros renascentistas, que desafiam o conhecimento da igreja, o magistério, que desafiam a universidade católica. Mas os seus métodos, embora sejam parecidos ou próximos ao de Descartes, não seguiam um rigor. E é importante lembrar que a palavra método significa caminho através de. Meta odes. Lembremos aí do Montaigne e do ceticismo, né, que assombra esse período do Renascimento. Temos a retomada da leitura de Pirro, Textos empíricos, né? E há uma coisa lá nesse momento que é muito próximo do que há hoje em alguns pensadores contemporâneos,
que é a dúvida sistemática. O que é a dúvida sistemática? É a dúvida como princípio de negação. E Descartes, ele é o filósofo do método da dúvida, ou da dúvida metódica. Não se enaltece em si a dúvida por si, né? A crítica e a contestação, a negação, mas se suspende o juízo em busca de se procurar, né, aquilo que seria o verdadeiro, aquilo que seria claro e seria evidente. Então, vamos lá para o texto. Eu passei para vocês aí o PDF. O texto, né, esse discurso do método, ou essa introdução da trilogia de Descartes, é um texto simples, não é confuso, e que foi publicado, lembrando, né, após a confissão do Giordano Bruno, né, quando ele foi queimado na Piazza dei Fiori em Roma, e também, né, da questão do julgamento de Galileu. Descartes reconhece em algumas cartas a grandeza de Galileu e ele sentia um certo temor. Ele como cientista, né, ele na sua publicação, nas suas obras, das consequências que viriam, né, com a sua publicação. No entanto, ele escreve a um de seus amigos clérigos, o padre Mersenne, que ele se propusera muitas vezes a ter escrito a sua obra, né? E a ter chamado o sistema do mundo heliocêntrico, né? Com medo, aliás, né, de que suas obras poderiam ser queimadas em Roma, mas ele resolve publicar esses papéis. Muitas cartas, das quais ele já havia queimado, já havia lançado fora. Ele reúne essas cartas e, a partir dessas cartas, ele vai compor o discurso do método. Então, por isso, né, o discurso do método ele é dividido em 6 partes e é muito questionada a questão da sua composição ou da sua cronologia, porque é uma tomada de atitude de Descartes frente ao racionalismo e à Igreja, em defesa do racionalismo e aí se colocando frente ao Tribunal da Inquisição. Nessa sua obra, dividida em 6 partes, né, ele usa de uma narrativa autobiográfica, então ele vai contando a sua própria história e conversando com sua própria consciência. Na primeira parte, ele faz um apanhado da sua educação, das disciplinas, das oportunidades que teve. Lembremos que ele estudou direito e estava enfadado de tudo. Resolve abandonar os estudos e buscar conhecimento nas próprias entranhas do mundo, viajando e conhecendo pessoas. Está exatamente isso lá na primeira parte do discurso do método. Ele abandona a universidade, ele abandona La Haye, ele abandona os jesuítas, o chamado Collège de la Flèche, onde ele havia estudado, e ele parte em direção das pessoas. Ele será um grande viajante, ele passará pelas grandes nações da sua época e findará a sua vida lá na Suécia, com a rainha. Será cometido uma pneumonia.
A sua intenção, repito, ao criar o método, era oferecer regras e princípios que levaram a clarividência. Essa é uma expressão muito importante porque ele divide as operações da mente em duas, em dedução e intuição. Primeiramente, a intuição é a clareza da inteligência, é a certeza de que posso me basear em uma premissa, de que entendo matematicamente um conceito, logicamente o conceito. Isso é a intuição, é a clareza da inteligência, ou a evidência, né? Já a dedução pressupõe a intuição porque ela vai inferir, né? Então lembrem-se lá do primeiro ano, né? Primeiro período, professor Rudney, aulas de lógica. São as premissas que levam à conclusão. E aí é preciso reconhecer se aquela premissa ela é verdadeira ou falsa. Correto? Na segunda parte da obra, ele vai trazer para nós os 4 preceitos lógicos. Quais seriam esses conceitos? Ou preceitos da lógica? Primeiro, jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal. Isto é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção. É o prejuízo. Aqui se trata do prejuízo. A precipitação que leva à confusão, que leva ao pré-julgamento, e a prevenção, que seria negar-se ao conhecimento. Então, eu ajo com prejuízo e me nego a me dispor a conhecer uma outra realidade. Segundo o preceito lógico, dividir cada uma das dificuldades que eu examinar em tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las. Então, primeiro, jamais acolher alguma coisa como verdadeira se não for evidente. Então, coloca aí, evidência. Segundo, dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas possíveis para que seja melhor resolvê-las. Então vamos imaginar assim, eu tenho aqui diante de mim um celular, tenho um computador. Se eu quiser dominar o conhecimento sobre a informática, sobre esse computador, eu preciso desmontar o computador. Isso pensando do ponto de vista mecânico, físico, as peças, que seria o hardware. Depois existe a linguagem do computador, né, que são os programas. Existem partes, componentes dessa estrutura, né, que eu preciso me dedicar, me especializar em cada uma delas. Nós estamos acompanhando agora esses tempos de coronavírus, né, e é interessante quando aparecem médicos, né, aparece lá médico, ok. Não é um clínico geral, né, qualquer, mas ele é infectologista, ou ele é virologista, ou ele é epidemiologista, né? E por aí vai. Ou seja, alguém que dividiu o conhecimento em tantas parcelas, em tantas partes possíveis, para que pudesse melhor conhecer essas partes. Então, quais são as 4 regras? Primeira regra: jamais acolher algo se isso não for evidente. Segunda regra: examinar
a partir da divisão, né, ou análise das partes. Vamos para a terceira regra. Conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos. Então, uma vez que eu consigo dividir o meu objeto de estudo em parcelas tais, eu não vou começar pelo mais difícil, eu vou começar pelo mais fácil. Isso eu falo muito no colégio, né, com os alunos. No primeiro ano ali nós temos muitos, no ensino médio, nós chamamos de primeiro ano, né, embora na escola pública é primeira série, né, mas nós chamamos de primeiro ano. Eles têm dificuldade em química, têm dificuldade em física. Porque o problema deles está nas questões básicas, né, no ensino fundamental 2, do 6º, 7º, 8º, 9º ano em matemática. Vocês que já trabalham com filosofia ou fazem estágio, né, percebam isso em relação à filosofia, né? Nesses tempos eu tenho mandado trabalhos pelo Google e assim como enviei já para vocês alguns. Tudo explicadinho, o valor, a nota, enviar no meu e-mail, né? E engraçado, assim, é curioso, não vou dizer engraçado porque na verdade é triste, né? Quantos desses alunos que não leem o texto? Ou se leem, não entendem o texto. Não entendem a proposta do exercício. E ficam mandando e-mail, WhatsApp, perguntando como que é para fazer, não entendi a proposta, quanto que vale, onde que é para mandar, onde que é para enviar esse trabalho. Bom, é uma questão de português, leitura, né? Então, conduzir por ordem meus pensamentos. Não adianta dar feijão para bebezinho, dar feijoada para bebê. Tem que dar papinha. Então, primeiro, evidência. Segundo, dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas. Análise, simplificação. Terceiro, conduzir por ordem os pensamentos, dos mais simples aos mais complexos. Então, a elaboração, a síntese, que vai se dar a partir do que é simples ao complexo. E em quarto preceito lógico, fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse certeza de nada omitir. Aqui vem a enumeração, ou também podemos chamar de revisão. Então, se eu quero entender o que é informática, né? Então, desmontar o computador, né? Aí, começo a montar o computador e me aparece um chip, não sei, uma placa, um parafuso que seja. E eu não sei para que ele serve. Eu não sei onde encaixá-lo. Aí eu estou perdendo toda a visão sobre, né, sobre o universo da ciência. Aí eu não estou compreendendo o todo. Por isso, o método segue essa ordem. Sei ou não sei? É evidente para mim? É claro? Segundo, análise. Pelas partes simples. Das simples, parto para as compostas, complexas. E aí reviso todo o projeto de pesquisa que fiz. Ok? Então, esse aqui é um ponto muito importante e que sempre cai em vestibulares, a gente precisa trabalhar bastante isso, sobretudo nos colégios, né? PSS aí no PSS1, no EPG, no Enem, né? Isso já caiu também, né? Nos vestibulares clássicos. Quando se fala de Descartes, se fala disso, de uma matemática universal, de uma evidência ou clarividência, e nos preceitos lógicos ou as regras da dúvida metódica.
Lembrando, não é dúvida sistemática, não é ceticismo. O objetivo é encontrar a verdade. Então, com esses preceitos, Descartes mostra que não era sua desconfiança em relação a tudo o que lhe foi ensinado. Assim, seria preferível rejeitar todas as opiniões para posteriormente readmiti-las. Olha, interessante. Essa é a postura do filósofo, né? Seja lá socrática, na ironia, maêutica, seja aqui, nesse início de novo período da filosofia na modernidade, ou seja, depois em Kant, né? Ou seja, Husserl, entre outros, Heidegger, né? Rejeitar todas as opiniões, todas as verdades fundadas, lembrando lá na ideia de precipitação, prevenção, prejuízo, para que se possa reconstruir, né, ou reconquistar a verdade por meio desse método. Então, esse caminho de conhecimento. Na terceira parte da obra, Descartes formulará suas máximas. Diz ele que são necessárias para reconstruir o seu próprio juízo, retirando delas velhas opiniões e crenças ultrapassadas. Ele divide também em 4 máximas. Primeiro, obedecer às leis e aos costumes de meu país, retendo constantemente a religião em que Deus me concedeu a graça de ser instruído desde a infância e governando-me em tudo ou mais. Na quinta-feira a gente vai voltar a falar sobre isso, na próxima videoaula. É a questão da existência de Deus. Por que Descartes sustenta a existência de Deus? Fica a pergunta. Quinta-feira a gente pode ver melhor. Segunda máxima, ser o mais firme e mais resoluto possível em minhas ações, e em não seguir menos constantemente do que se fossem muito seguras as opiniões mais duvidosas sempre que eu me tivesse decidido a tanto. Ser firme, ser resoluto. Está aqui a postura, a atitude filosófica. Terceiro, procurar sempre antes vencer a mim próprio do que a fortuna, e de antes modificar os meus desejos do que a ordem do mundo. E, em geral, de acostumar-me a crer que nada há que esteja inteiramente em nosso poder, exceto nossos pensamentos. Uma das características de Descartes é que ele não foi patrocinado por mecenas, como aqueles lá do Renascimento que nós vimos. Ele não estava sob o julgo, se podemos falar assim, ou de interesses conflitantes à sua própria vontade, à sua consciência, aquilo que ele pesquisava. Em 2 momentos ele fala disso no discurso do método. Ele dá a entender, em uma das passagens, que ele teria publicado o discurso do método quando ele conseguiu financeiramente ser capaz de fazê-lo. Deixa eu pegar aqui uma passagem. Então, escreve o discurso para mostrar do que é capaz. Por outro lado, espera por meio desse livro suscitar algum interesse por seus trabalhos, ou seja, ele quer ganhar o pão dele. Por certo, não tenciona, como foi dito algumas vezes, promover pesquisa em comum. Também não pretende apelar à generosidade de ricos mecenas. Como mostra a sexta parte, então lá mais à frente, queria chamar a atenção dos poderes públicos. Olha que interessante. Ele queria prosseguir seus trabalhos, e para prossegui-los, né, ele necessita empreender pesquisas que são onerosas e julga que cabe ao Estado, ao poder público, ajudá-lo nesse plano. Com efeito, o Estado pode assegurar-lhe, além de tempo disponível, créditos financeiros. De certo, não obtém satisfação a esse respeito. A gente vai ver depois, na semana que vem, Spinoza, né, que trabalhava, que se mantinha, né, sobretudo depois da sua excomunhão da sinagoga, da comunidade judaica, e se mantinha, não tinha mecenas, patrocinadores. Mesma coisa Descartes, mesma coisa o Leibniz, né? Mesma coisa o Kant,
que lecionava, dava aulas. São pensadores que estão longe dos mecenas e que já questionam os seus direitos, né, em relação ao poder público e ao Estado de oferecer educação, planejamento em pesquisas. Olha a atualidade, né, que nós estamos vivendo aí em relação aos cortes, né, em nosso governo, nos últimos governos, né, últimos 3 anos, 4 anos, em relação às pesquisas, às bolsas, né, ao investimento nas universidades públicas. Bom, retornando, vamos achar o texto aqui de novo. Então, passamos da terceira parte para a quarta parte. Então, Descartes vai discernir entre o verdadeiro e o falso. Passa a rejeitar como absolutamente falso tudo aquilo em que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se, após isso, não restaria algo em meu crédito que fosse inteiramente indubitável. Os nossos sentidos nos enganam às vezes, diz ele, que se posso me enganar com as impressões de meus sentidos ou de pensamentos que tenho quando estou acordado, pois posso ter os mesmos pensamentos quando estou dormindo, tudo que tenho em concreto são ilusões. Mas uma coisa é verdade, se estou pensando, eu existo. Eu penso, logo existo. Cogito ergo sum. Assim, constata o filósofo que era ele uma substância cuja essência ou natureza consiste apenas no pensar, e que para ser não necessita de nenhum lugar, nem depende de qualquer coisa material. Aqui está a divisão da realidade entre res cogitans e res extensas. Res cogitas, res quer dizer coisa, cogitas, pensantes. Res extensas, coisas mensuráveis, extensas, que são mensuráveis, né? Que podem ser medidas. O que é o homem? O homem é a reunião desses dois elementos, dessas duas realidades. A res cogitas, penso, logo existo. Na res extensas, na matéria. Bom, a partir do momento que eu deixo de respirar, não há mais res cogitas. Sobra apenas res extensas. Correto? Cogito ergo sum. Penso, logo existo. A partir de Descartes, inclusive ainda hoje, né, muitos pesquisadores da área de medicina, doação de órgãos, né, e laboratórios, autópsias, né, abordam muito essa questão, né, aquele corpo, necro, é morte, res extensas, não é aquela pessoa que quando reunia res extensas e a res cogitas era alguém, era sujeito que existia. Bom, aqui é um debate bastante amplo, né, em relação à bioética, o que se poderia fazer com o corpo, uma vez que na concepção cartesiana nós somos enquanto pensamos. Aqui também vai entrar um debate muito sério em relação à microcefalia, em relação a outras doenças cerebrais, né? Em relação ao aborto, à eutanásia. Bom, a nossa realidade, essa realidade, então, ela é formada pela res cogitans, aquilo que é pensante, que é próprio da alma, e res extensas, aquilo que é mensurável, aquilo que pode ser dominado, controlado. Nós vamos ver no segundo bimestre o Francis Bacon, que é chamado de o pai da filosofia empirista e da filosofia industrialista. Lembra aquela frase, né? Saber é poder. Estudar para quê? Para controlar a natureza, para modificar a paisagem, para fazer engenharia, arquitetura, né? Para modificar o corpo, não aceitar as coisas como estão. Modificar a agricultura,
né? E por aí vai. Esse não é bem o enfoque do Descartes, mas ele dá essa liberdade também, como eu falava em respeito ao próprio corpo, res extensas de nós. Existe uma outra coisa, res extensas, matéria, res cogitas, alma, o pensamento, e a res infinitum, ou res eternum, que é o domínio de Deus, dos anjos. E continua Descartes, conhecer é uma perfeição maior do que duvidar. Mesmo raciocinar ou pensar foi colocado em mim por algo superior, por Deus. Bom, fica a questão para quinta-feira, a existência de Deus. Mas já posso dizer aqui que Descartes ele vai colocar para escanteio a teologia, a religião. Embora Deus seja necessário do ponto de vista do conhecimento, da epistemologia, né, e da questão moral, conhecimento de mim enquanto cogito ergo sum, a existência da realidade em res cogitas extensas, Deus não pode ser estudado. Não é res extensas. E também não me comunico com ele de maneira lógica, clara e evidente. Não é a intuição da fé. Aqui falamos de intuição da matesis universalis, ou a intuição da razão do universo, da matemática do universo. Então, com respeito aos seminaristas, né, e aos crentes em geral, não existe comunicação evidente com Deus. Então Deus ele existe, mas ele está numa outra coisa, numa outra res, numa outra dimensão, que seria essa res infinita. Então a teologia não teria valor. Eu tenho aqui, olha só, né, tudo isso aqui são livros de 80% é teologia, tudo isso aqui é Bíblia, né? A teologia não seria uma ciência, né? Como seria na Idade Média a mãe do conhecimento, cuja filosofia seria a sua serva. Não, na Idade Moderna nós temos aqui a teologia agora escanteada e a restauração do posto, do lugar da filosofia enquanto mãe de todas as ciências. Então vamos lá para a quinta parte. Aqui ele fala sobre o método para falar descrever corpos, que vai dos inanimados até o do homem. Então esse método, essa pesquisa, essas máximas, né, sobretudo as regras, as 4 regras, evidência, análise, do simples ao complexo e enumeração, ou síntese e enumeração, seriam usadas para isso. Então, inanimado. O que eu tenho de inanimado? Um livro. Esse livro é inanimado. Não tem alma, ânima. É inanimado. Lembra de Aristóteles, né? Aqui eu tenho uma venca, tenho umas plantinhas. Tem uma samambaia, hoje a Cristiane fez para mim essa muda. Mas tem um lírio da paz. Tá aqui, ó. Tá vendo o lírio? Né? Que bonitinho. Possui uma ânima, uma alma. Bom, do ponto de vista aristotélico, sim, vegetal. Eu tenho um gatinho, ele deve estar escondido lá para dentro agora. Ele é um ser animado, do ponto de vista aristotélico, novamente, né? Mas não é res cogitas. Nem essa planta não é res cogitas. Podemos entender o conceito de alma somente no homem. Então, por isso, dos inanimados até o homem. Não existe essa ideia de alma nas coisas, como Aristóteles apresentava, né? A alma é razão.
subjetividade, a consciência do existir, caracteriza no homem a sua alma. Descartes reitera a independência da alma em relação ao corpo. Independência da alma em relação ao corpo. E a alma, então, que domina, controla o corpo pela sua razão. Um dos livros de Descartes, uma das publicações, é Paixões da Alma, né? Os desvios da alma. Na sexta parte, Descartes finaliza fazendo uma síntese do seu caminho percorrido nas 5 partes anteriores. E diz: encontrar em geral os princípios ou primeiras causas de tudo quanto existe ou pode existir no mundo, sem nada considerar para tal efeito, senão Deus só, que o criou, nem tirá-las de outra parte, exceto de certas sementes de verdade que existem naturalmente em nossas almas. Então, olha interessante. Reconhecimento de que Deus é criador. Tá? Onde está Deus hoje? O que ele pensa, o que ele faz, não interessa. Mas ele deixou em nós semina verbi, sementes da palavra. Orígenes falava isso lá na Patrística, no século II. Né? Fílon de Alexandria falava disso, século I a.C. O que seriam essas sementes de verdades que existem em nossas almas? As ideias inatas. Bom, eu vou encerrando, não vou falar das ideias inatas do inatismo aqui. Vou deixar isso para falar na próxima videoaula. A questão do racionalismo e do inatismo, ideias inatas. Né? Então temos aqui uma tradição bastante antiga, platônica, né? Agostiniana, escolástica, né? Que Descartes ainda sustenta, ainda apoia, que são as ideias inatas. Assim, então, Descartes finalizaria o seu discurso, abrindo caminho para outras pesquisas, outras publicações. Com esta obra ele muda conceitos filosóficos, coloca o homem, a razão, a subjetividade como conhecimento do mundo e distingue o corpo da alma, distingue da nossa realidade aquilo que é res cogitas e aquilo que é res extensas. A experimentação, o empirismo cartesiano é lógico, matemático, evidente. Não necessariamente ele será igual, né, àquilo que veremos lá no empirismo. A experimentação enquanto a prática, né, e laboratorial, mas a questão do enfoque na sensibilidade enquanto comunicante da verdade. Não. Quem comunica a verdade para Descartes é razão. Né? E lembre, nós estamos aqui andando num pensamento, né, acompanhando uma teoria de alguém que fala de ideias inatas. Ou seja, há conhecimentos, como própria matemática, que independem da experimentação. Então, é um cientista? Sim. Com o método de pesquisa? Sim. Mas que se apoia na razão, não apenas na experimentação. A experimentação está a serviço da razão. Bom, espero que não tenha sido muito chato. Para mim, realmente é estranho, é esquisito fazer um trabalho assim, porque a gente brinca muito, dá muita risada em sala, e eu gosto da participação de vocês em seminários, né? Mas a gente precisa continuar assim, né? Por mais algum tempo. Que o Senhor nos abençoe, o ressuscitado, aleluia, aleluia. Fiquem com Deus e um abraço para cada um de vocês.